paz, igreja. Sou o Ricardo, para quem não sabe. Vamos começar nosso culto de quarta. Queria que os irmãos abrissem aí em Levítico 6. É uma passagem que fala sobre o holocausto, sobre o sacrifício, sobre o fogo no altar, em que Deus dá ordem a Arão, através de Moisés, e ele fala, a partir do versículo 6, a partir do 10: E o sacerdote vestirá sua veste de linho e seus calções de linho, e colocará sobre a sua carne, e levantará as cinzas que o fogo consumiu, como oferta queimada, sobre o altar, e colocará ao lado do altar. E ele despirá das suas vestes, e colocará outras vestes, e levará cinzas para fora do acampamento, até um lugar limpo. E o fogo no altar queimará nele, não se apagará. E o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. Versículo 13: O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Irmãos, eu recomendo ler esse capítulo, eu acho muito interessante, falando sobre louvor e sobre a necessidade do sacerdote, daquele que está procurando a vida com Deus, está trocando suas vestes, está se moldando à vontade do Pai e mantendo o altar sempre aceso, independente da distância, independente de onde você estiver agora, se o culto é online, ao vivo, gravado ou presencial. Senhor, que o Senhor nos dê essa capacidade, Deus, de aprender e de manter o fogo aceso, Deus, porque o fogo aceso, Pai, é sinônimo da Tua presença, Deus, é sinônimo do Senhor conosco, Deus. Declara isso aí para a tua casa agora. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. Levítico 6:13. E o fogo no altar deverá permanecer aceso e nunca se apagará. Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos trazer uma palavra da parte de Deus aqui para as nossas vidas, amém? Nós vamos falar hoje, o título foi intitulado essa palavra de Nós somos ou parecemos? E esse título ele vem do texto que está em Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, depois em Mateus 6, versículos de 5 a 8, depois Mateus 6, versículos de 16 ao 18. O primeiro ele está falando de esmola, o segundo oração e o jejum. Nessas três passagens, Deus nos alerta. O que você está fazendo é para ser visto pelo homem ou para ser visto por Deus? Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar na Tua presença neste momento os nossos corações, os nossos pensamentos, para que o Senhor fale conosco. Senhor, que a Tua palavra entre no nosso coração, que a Tua palavra mude os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Em nome de Jesus, abençoe mais uma vez esse culto na Tua presença. Amém. Então, primeiro nós vamos falar de esmola. Lá em Mateus 6, versículo 1 diz assim: Guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por ele. Se o fizerdes,
não tereis recompensa junto ao vosso Pai que estais nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Jesus não estava reprovando as obras, né, que são feitas diante dos homens, porque nós precisamos fazer a obra de Deus. Mas muito pelo contrário. Se estivesse reprovando, ele não deixaria escrito lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, que nós somos a luz do mundo. E não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como esconder a luz do mundo. Se ele diz que nós somos a luz, nós vamos brilhar. E ele diz que não tem como esconder uma cidade edificada em cima de um monte. Então, assim, como é que vai esconder? Não tem como esconder. Mas o que Jesus está falando aqui, ele não está contradizendo a sua própria palavra. Na verdade, o que ele está falando é de motivação, né? Qual é a motivação? Por que nós fazemos? Né? Quando ele fala dos hipócritas lá, eles estão dando esmola, só que eles fazem na presença de todos para que a trombeta, para que toquem, para que todos vejam. Ele fala, com vocês não vai ser assim, vai ser diferente. Então, quando uma pessoa chegava na cidade, era uma prática que havia, né? Uma pessoa importante chegava na cidade, tocavam-se trombetas anunciando que essa pessoa chegou. E Deus fala, com vocês não será assim. Na verdade, quando somos glorificados pelos homens, somos recompensados por eles. A recompensa a gente recebe pela glória que eles nos dão. Recebemos uma recompensa vil. Recompensa de homem é vil. Mas quando a motivação está correta e a glória do que fazemos vai para Deus, recebemos uma recompensa aqui, na eternidade e para toda eternidade. Então, tudo que fazemos, ou fizemos, ou vamos fazer, tem que ser para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado naquilo que nós fazemos. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos ou nós parecemos. E a segunda, da mesma forma, o Senhor Jesus trata da oração, né? Da mesma forma. Então, ele fala o que lá em Mateus 6, no capítulo 6, versículos de 5 a 6. Ele fala, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Mais uma vez, ele põe hipocrisia aqui na frente, mais uma vez ele coloca os atores. Quando vocês orarem, não fiquem atuando, né? Fingindo que estão, porque Deus ele está vendo o conteúdo que tem dentro de nós. Então, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Então, a recompensa para nós tem que vir do alto. Não pode vir de homens, porque essa é uma recompensa vil. Então, mais uma vez, Jesus também não está proibindo nada aqui. Não está proibindo eu orar em pé na igreja ou por alguém na rua. Não é isso que ele está proibindo. Mais uma vez, ele está proibindo aqui, ele está reprovando, na verdade, essa oração pela motivação. Pelo que nós oramos? O que nos motiva a orar? Né? Se a motivação for errada, nós seremos reprovados. Se tiver a motivação certa, não tem problema nenhum o lugar onde nós estamos. Mas precisa ter a motivação certa. Se a sua oração for para mostrar a sua própria justiça, ela não chegará no céu. Ela não sairá nem desse plano aqui. Então a nossa oração
se for mostrar nossa justiça, ela não sairá daqui. A Bíblia fala do que de justiça? Lá em Isaías, no capítulo 64, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a flor, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, nós somos, na nossa justiça, a justiça do homem é como trapo de imundícia. Eu ouvi um pastor falar, não sei se é verídico ou não, mas que trapo de imundícia na época aquela bandagem que enrolavam nos leprosos. Quando eles tiravam para trocar a bandagem, saía pedaço de carne, saía só tranqueira, é uma coisa que não presta, podre. Então, a nossa justiça é podre aos olhos de Deus, porque nós não fazemos justiça como o nosso Deus faz. Então, se a motivação da oração estiver errada, Deus vai reprová-la. Como a oração do fariseu, lembra lá do fariseu e do publicano? Lá em Lucas, no capítulo 18, de 9 a 12, está escrito assim, há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou essa parábola, alguns que confiam na sua própria justiça. Então assim, se está confiando na própria justiça, Deus já fala, é trapo de imundícia, né? Aí ele conta lá no versículo 10, 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa foi uma oração que esse fariseu fez dele para ele. Sabe, tem oração que a gente faz da gente para a gente, não chega no céu. Que oração hipócrita, né? Eu não sou como esse ou como aquele, né? E Jesus conta que essa oração não foi ouvida e não será ouvida. Então a oração que foi ouvida foi a do publicano, que a Bíblia diz que ele batia no peito e não olhava tinha nem coragem de olhar para o céu e falar, Senhor, me perdoa, eu sou pecador, né? Então, a oração, dependendo da motivação, ela não vai sair daqui, ela vai sair da nossa boca, mas não vai chegar a lugar nenhum, vai chegar ao nosso coração. Então nós precisamos tomar cuidado. Da mesma forma, o Senhor trata também sobre o jejum. Lá em Mateus 6, 16, 18 diz, quando jejuarem, não mostre aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto recompensará. Então, para que não pareça, eu vejo que muitas vezes assim a gente imita, ou a gente disfarça, né? A gente quer mostrar uma espiritualidade muitas vezes que nós nem temos, né? Nós somos ou fingimos. Então, nós somos ou parecemos, né? Muitos anos atrás, tinha uma propaganda chamada Denorex, era um shampoo. É Denorex, né? Ou não é, ou parece que é Denorex, né? Tinha uma mensagem assim nesse comercial. Então assim, nós não podemos ser esse crente Denorex, que parecemos ser crente aos olhos dos outros, mas para Deus está vendo, esse aí não é crente não, está fingindo, né? Nós temos que ser realmente, não podemos parecer.
E nós, na verdade, deveríamos nos preocupar mais com Deus, pois Ele nos vê como realmente somos. E, no entanto, fingimos ser o que não somos. Se alguém no culto disser, um preleitor disser no culto, levante a mão para o céu e agradeça. Já vem um pensamento, eu vou levantar porque se eu não levantar vão achar que eu não estou agradecendo. Então assim, nós devemos ser o que somos. Não é porque um levantou a mão, eu tenho que levantar também. Não é porque um ajoelhou, eu tenho que ajoelhar também. É você e Deus. Né? Muitas vezes, eu costumo falar, eu gosto de falar essa frase. Muitas vezes nós estamos de joelho, mas o espírito está em pé, em rebeldia. Né? É melhor estar em pé, orando, do que o espírito de joelho. Para Deus é mais interessante isso. Para Deus ele recebe isso, né? Quando nós nos curvamos, quando curvamos o nosso espírito, não é simplesmente o joelho. Então nós não podemos parecer, nós temos que ser. Nós temos que realmente ser o que somos. Então nós somos ou nós parecemos? Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, pois se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, em nome de Jesus, que essa palavra tenha falado ao teu coração e que nós possamos ser realmente de Deus, que nós possamos realmente agradar a Deus, não agradar aos homens. Porque existe uma recompensa para nós. Deus irá nos recompensar. Né? Que toda a glória de tudo que nós fizermos, que vá para o Senhor. Que Ele seja glorificado por tudo que fizermos. Ainda que nenhum homem reconheça, nós teremos uma glória, nós teremos uma recompensa guardada na eternidade. Ainda que ninguém nos veja, nós teremos guardado no Senhor uma recompensa para toda a eternidade. É melhor do que todos os homens ver e nos glorificarem por isso. Porque a recompensa daqui passa e é vil. Então, em nome de Jesus, que essa palavra tenha falado ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.